Fala pessoal que acompanha aqui o meu canal KL. Nesse vídeo eu quero comentar um pouco com vocês sobre uma notícia que tem sido muito comentada recentemente, né, após o pedreiro e empresário Silvio Frutuoso ter denunciado a deputada federal Joyce Hasselmann, aquela mesma que vazou áudio recentemente falando para criar robôs no Twitter, no Instagram. Essa mesma deputada que iniciou o processo da CPI, das fake news, né, que tentava acusar o presidente. Bom, nesse vídeo aqui eu vou passar também para vocês um comparativo entre ela antes e hoje, né? No passado, ela tinha dado uma entrevista para Cabrini no SBT, falando que apoiava o presidente em todos os aspectos, que não ia voltar atrás da palavra dela e que a entrevista não ia ser usada como ironia. Vamos ver se hoje em dia, com as palavras que ela faz hoje, com as entrevistas que ela faz hoje, essa palavra se concretiza verdadeira, né? Todo mundo sabe que a política nacional tem sido bastante conturbada, né? Sérgio Moro, mais um traidor da pátria, saiu do governo. Essa deputada aí fica fazendo críticas e mais críticas contra o presidente Bolsonaro após se eleger usando os votos dele, que aquele 1 milhão de votos que ela teve não foi dela, foi da população que votou no presidente. Ela só se usou esses votos, assim como outros, como Major Olímpio e outros deputados que estão aí, infelizmente, fazendo essa péssima política nacional, né? Alexandre Frota, outro exemplo que eu posso citar. Bom pessoal, fica aqui com o vídeo comparativo dela, né, sobre as opiniões que ela emite hoje, né, e as opiniões que ela emitia no passado. E também deixei um vídeo aqui no canal, postado recentemente, falando sobre quais foram as denúncias que Silvio Frutuoso fez a respeito dela, né. Ele que era o amante dela, que já citou isso em vídeo, que era a pessoa que ela ligava, mandava os áudios para fazer as fake news, ele que era o responsável, só que ela se esqueceu de recordar a seguinte ocasião, né, que ele era Bolsonaro, que ele votou no presidente e que ele apoia o presidente em todos os aspectos, que ele é um cara que era pobre, veio de baixo, mas conseguiu crescer na vida, né, se tornou empresário e que apoiava o presidente. Mas ele se disfarçou, ele mesmo falou isso nos vídeos, que ele já fez até vídeos dizendo que ele era de esquerda e tal, justamente para disfarçar, para chamar a atenção dela, e hoje ele botou tudo a panos limpos, né, denunciou e vamos ver no que isso vai dar. Bom, fiquem aí com o vídeo. Você confia totalmente em Jair Bolsonaro? Confio. Totalmente. Concorda com tudo que ele disse? Com quase tudo. Até que ponto Jair Bolsonaro pode flertar com o fascismo uma vez no poder? Ponto nenhum. Eu não vejo a menor possibilidade disso acontecer. Até onde vai o compromisso de Jair Bolsonaro com a democracia, na sua visão? 100% compromissado. Posso te mostrar essa mesma gravação daqui a um ano? Deve. Deve. Eu não esqueço do que eu falo, Cabrini. O que é que eu posso te cobrar daqui a um ano? Você pode cobrar até a mesma Joyce. A mesma Joyce lutando por esse país. Eu não vou esquecer do 1.078.666 votos que eu fiz. Essa gravação não vai virar uma ironia no futuro. Pode ter certeza que não. Isso já aconteceu com muitos personagens. Eu não sou outros personagens. Então isso coloca atrás da minha orelhinha uma pulga do tamanho de um elefante. Então não há uma antecipação a um crime ainda não cometido? O fato de ele trocar o comando, mas não ter interferido... Eu sei que é você está tentando passar o pano nisso aí, viu? Você está tentando de todo jeito passar o pano nisso aí. Estou tentando entender qual é o crime cometido quando se troca o comando. O primeiro crime... claro e com materialidade, né, é a falsidade ideológica. Foi publicado um documento, né, em diário oficial com a assinatura do Moro e como se o Ramagem tivesse... Mas isso é uma assinatura eletrônica que provavelmente um assessor dele forneceu. Você tá tratando do governo federal. Não, eu estou tentando, desculpa. Eu estou tentando entender. Federal, de alguém que publica diário oficial todo dia. Você acha que vai ter esse... Ai, teve um errinho aqui. Então demite quem publicou. Mostra quem foi quem cometeu o erro. E há como identificar. Porque isso aí... Quem tem é um iToken, normalmente. Quem tem acesso à assinatura eletrônica, além do Ministério do Moro. Ademais, houve uma ligação, como o próprio Moro disse, dizendo... Ah, você aceita que seja pedido? Vou fazer o quê? O Ramagem, o Valeixo falou. Vou fazer o quê? Vocês já decidiram? Então, não dá para passar pano nessa história. De novo, moralidade seletiva e legalidade seletiva. A gente está tentando entender em detalhes o que está acontecendo. Esse é o fato. Quando você disse, a materialidade do fato está na questão da falsidade ideológica, ponto 1. Ponto 2, o processo de intervenção, de tentativa de intervenção na Polícia Federal, não é um processo que começou hoje. De novo, não precisa nem ser muito antenado em política, nada. É só ir lá no Google e ver que há pelo menos 6 meses tenta-se fazer isso. E quanto mais a Polícia Federal chega nos inquéritos que investigam os filhos do presidente, por corrupção, rachadinha, enriquecimento ilegal, por pegar parte do patrimônio público para comprar imóveis e bens, etc. e tal,
e o outro envolvido nas questões de milícias digitais. Quanto mais a polícia chegava perto, mais se tentava trocar o superintendente. A senhora não acha estranho que um ministro peça demissão numa entrevista coletiva antes de comunicar a demissão ao chefe imediato, que cite nessa entrevista o PT como exemplo de não intervenção na ABIN, na Polícia Federal, quando todos nós sabemos que isso é uma grande mentira? Ele não citou e um ministro que ele próprio teve celular hackeado, mensagens divulgadas, e ele vai e divulga mensagens que, para mim, na minha opinião, não havia nada de comprometedor, tanto nas mensagens trocadas entre ele e o presidente, quanto as trocadas com a deputada Carla Zambelli. A senhora não vê nada de estranho também nisso? Os ministros Sérgio Moro vem passando por um processo de fritura, como eu disse, durante 6 meses. Ele engoliu todos os sapos que se pode imaginar. Do tamanho normal, do tamanho gigante. Quem estava em Brasília acompanhou isso. Para quem está aqui na ponta, parece que é uma notícia, como eu disse, do dia para a noite que virou uma chave. Não, não é. Não é. O ministro Sérgio Moro, o ex-ministro Sérgio Moro, já estava sendo atacado nas redes sociais por essa milícia digital que eu denunciei. Isso é fato. Você pega de um dia para o outro o nosso grande herói, né, das redes sociais, em que até a turma dos bolsonaristas batia bumbo, e que parte da credibilidade do governo veio desse homem que deixou a magistratura 22 anos para trás, porque o presidente olhou nos olhos dele, eu vi, o Olímpio viu, o público brasileiro viu, e o presidente disse, você vai ter porteira fechada, todos os nomes são seus, porque eu quero combate à corrupção. Então você tem que cumprir em pé o que combina sentado, tem que ter palavra, eu digo, tem que ter palavra de homem. Quando eu digo palavra de homem, né, eu estou falando como ser humano, né, porque eu tenho uma palavra firme, quando eu dou a palavra eu vou até o fim. Então esse rompimento de palavra, essa tentativa de o tempo todo tentar fritar o ministro, ora, por favor, vocês queriam que ele ficasse o quê? Sentado, apanhando sozinho? É claro que de alguma maneira ele tinha que explicar por que estava saindo. Mas a senhora reclama tanto de fake news. Ele não é fake news. O ministro da Justiça demissionário dizer que o PT nunca fez intervenção na... É só olhar lá. Não foi 2007, o que ele disse. 2014, 2000, sempre se... Mas aí, Lacombe, está tendo uma distorção. O que ele falou foi em relação à troca do delegado-geral. O delegado-geral... Não, o ministro da Justiça. O delegado-geral... não conseguiu acompanhar... O delegado-geral, durante as investigações do Petrolão, foi mantido... O marqueteiro dela, que ele seria preso. O que me lembra um pouco a história da mudança da direção geral da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, mas lembra aquele filme Minority Report, com o Tom Cruise? Que as pessoas eram presas antes que cometessem o crime. No caso do presidente, me parece, como a prerrogativa é dele, por lei, desde 2014, se não me engano, de poder nomear, por que não esperar que ele tente uma intervenção na Polícia Federal para começar a reclamar? Ele deu lá os motivos dele. Porque o parlamento seria absolutamente omisso, isso é crime. O parlamento estaria prevaricando. Eu não tenho o direito de cometer crime para passar a mão na cabeça de ninguém, Lacombe. Mas que crime ele cometeu trocando o chefe da Polícia Federal? Quando eu, parlamentar, vejo que há uma tentativa de interferência para salvar seus filhos investigados, isso não te cheira ilegal? Isso não te cheira crime? A Polícia Federal não é a Gestapo. A senhora tem certeza que essa é a preocupação maior dele? Não, a Polícia Federal não é a Gestapo do presidente, nem de ninguém. A Polícia Federal tem que ser autônoma, eu defendo a autonomia financeira, administrativa e defendo que haja uma lista tríplice dentro da Polícia Federal e que eles possam escolher o seu delegado-geral. Mas não é a lei hoje. Não, mas nós vamos transformar isso em lei. A minha bancada, inclusive na Câmara, propôs isso essa semana. Os delegados da Polícia Federal, o PSL tem delegado da Polícia Federal, muitos dentro da bancada, como vocês acompanham. A nossa bancada é muito ligada à polícia, às questões de segurança pública, à justiça. Então nós estamos lutando por isso na Câmara. Agora, de novo, nós temos aqui algo que é gravíssimo. Isso tem que ser investigado, como disse o Major Olímpio. Como as coisas vão se transcorrer, vamos ver as outras mensagens, vamos ver. O próprio Sérgio Moro colocou o telefone, colocou o telefone à disposição. Mas pode tanto implicar o presidente quanto o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Nós não estamos prejudicados. Hello, Peppa. What are you doing? Acabei de chegar em São Paulo, cheguei há pouco para umas entrevistas, mas podia falar com a turma aí para fazer vários perfis e entrar de sola no Twitter, especialmente Instagram, porque eles estão botando todas as milícias lá e os robôs pra cima de mim, entendeu? O que está envolvido aí é uma tentativa de tomar o controle do PSL no tapetão para colocar um líder que é o filho do presidente, logo tem seus ônus e bônus, que não agrega, desagrega.
Então, veja, tanto não agrega que mesmo com o Palácio atuando, com os ministros atuando, os ministros começaram a ligar. Ministro para deputado. Não vem aqui pressionar. O presidente ligou. Fato. O presidente ligou. Quando o presidente da República, que é o homem mais importante desse país, sai da estatura dele e desce para fazer uma espécie de lobby para eleger o filho deputado, no que isso ajuda o país? Isso enfraquece o presidente, isso me dói. Ver essas movimentações enfraquecendo a autoridade de um presidente da República que está há 9 meses no cargo. Eu quero que ele seja fortalecido, eu quero que ele seja forte, eu quero que ele seja um estadista. Eu não quero que ele fique ligando para deputado e, ó, se vai aqui assina a lista. Se não quiser, não assina, tá? Vai ficar contra mim, mas não tem problema. Não pode haver uma interferência do Executivo desse tamanho no Legislativo. Então, nada tem a ver com a questão eleitoral São Paulo. São Paulo está definido. Eu sou a candidata do PSL, ponto. Né? Tem a ver realmente com o respeito às instituições e com o fato de realmente, parece uma coisa meio maluca, né? Porque para proteger o presidente dos filhos dele, às vezes a gente tem que desagradar o presidente. Mas o presidente da República, ele tem que entender, ele não é mais deputado. Ele é presidente de todo mundo, inclusive de quem não votou nele. Ele é o presidente de quem votou no Haddad. Ele é o presidente de quem não votou em ninguém. Ele é o presidente de quem não foi às urnas. Então, ele é o presidente de todos. E é isso que eu quero. Eu quero que o nosso presidente realmente se comporte como um grande estadista e não que passe as horas dele ligando para deputado e dizendo, olha, assina aqui a listinha do meu filho. Não dá. Em depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a deputada Joyce Hasselmann apontou Eduardo e Carlos Bolsonaro como apoiadores e articuladores de grupos que espalham notícias falsas na internet. A ex-líder do governo no Congresso, Joyce Hasselmann, detalhou como funcionaria a disseminação de boatos com o uso de robôs e perfis falsos nas redes sociais. Um robô é capaz de disparar milhares de mensagens. Um único robô é capaz de... uma hashtag, mensagem... E o custo desse robô, R$20.000. O custo desse robô A deputada acusou o vereador Carlos Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro de liderarem uma equipe de assessores na divulgação de notícias contra críticos e adversários do governo. Prática que chamou de gabinete do ódio. Como isso é comandado também por eles, principalmente por eles, eu nunca participei disso. Pelo deputado Eduardo Bolsonaro e pelo Carlos. deputado E assessores, Carlos Bolsonaro. Você vai ver na ramificação, né? Sim. Aí deputados estaduais que contratam assessores do Brasil inteiro e isso vai se ramificando. Em resposta às perguntas da deputada Lídice da Mata, ela ainda mencionou o suposto plano de Carlos Bolsonaro de criar uma ABIN paralela, uma rede de extração de informações que funcionaria através de grampos ilegais e hackeamento de aplicativos. De acordo com a parlamentar, 8 milhões de perfis disseminavam as informações. Contas falsas dificultariam a responsabilização pelo crime. Quase 2 milhões de robôs também eram usados. Durante a sessão, houve bate-boca entre Joyce Hasselmann e a deputada Bia Kicis, que teria espalhado um meme comparando Hasselmann a Adélio Bispo, autor da facada contra Bolsonaro. Considero que é uma questão de inteligência, deputada, conseguir compreender o que é uma figura de linguagem, uma metáfora. Veja bem, o que eu usei... Presidente, por favor, assegure a minha palavra. Deputada, sua palavra está assegurada, eu só não posso fechar a boca dos seus colegas. Pois não. Cerca de R$500 mil em dinheiro público teriam sido usados para alimentar as milícias digitais. Todo o material apresentado pela deputada já foi periciado e agora é alvo de investigação. A comissão Joyce disse que foi intimidada e ameaçada caso prestasse depoimento. Nós não conseguimos contato com o vereador Carlos Bolsonaro, nem com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está viajando para fora do país. O presidente Jair Bolsonaro comentou a denúncia de Joyce Hasselmann e disse que inventaram um gabinete de ódio em que alguns acreditam.